Um bom curso para TDAH não tenta te transformar em alguém que você não é, mas te ajuda a se conhecer e tirar proveito dos seus pontos fortes, para aí sim conseguir avançar na vida com potência máxima. Convido você a conhecer o Clube TDAH em Ação no primeiro link da descrição. O modo de vida o modo que a gente consome conteúdo, ou que a gente se comunica hoje, pode me deixar viciado naquele conteúdo, então eu posso ficar viciado em aplicativos, telas, tudo mais. Isso não necessariamente significa que eu tenha TDAH. E se eu tenho TDAH, o uso dessas telas também pode ser agravado, mas do mesmo jeito que seria agravado por drogas, bebidas ou qualquer outro fator externo. Certo? É mais um agente que pode te viciar. E aí você deve manter distância com cuidado redobrado do que uma pessoa neurotípica. Então, assim, você não desenvolve TDAH porque você ficou muito no tablet. Se você tem TDAH de verdade, você já nasceu com aquilo no seu gene, tá? E aí aquilo só se desenvolveu, aquilo só ficou evidente, ok? Mas, sim, qualquer tela pode viciar qualquer pessoa. Pessoas com TDAH têm um risco redobrado de se viciar. Então, manter distância mais ainda. A partir do momento que eu fui diagnosticado com TDAH, existe algum hábito, algum costume, alguma coisa que eu possa fazer para controlar o meu TDAH? Boa pergunta. O controle completo, eu vou arriscar aqui dizer que ele nunca virá. O que você vai fazer é o seguinte: como é que eu posso criar um cercado nessa minha fazenda para que a minha atenção, para que os meus objetivos, para que as tarefas do meu dia a dia não fujam dessa área mínima que eu desejo que ela esteja? Isso significa que você vai se cercar de ferramentas. Ferramentas vêm de alarmes, compromissos públicos, você combinar atividades. Por exemplo, se você tem que fazer caminhada todo dia, você não tem como fugir disso, mas ao mesmo tempo você também está estudando para um concurso, então você vai caminhar ouvindo a aula do concurso, porque a chance de você ir caminhar só olhando para a paisagem, chegar, ficar no videogame e não estudar é alta. Então você combina atividades. Beleza, eu estou aqui caminhando no parque, que seja Ibirapuera. Cara, beleza, então eu vou botar aqui o fone com o meu professor falando, vou dar um jeito de tentar ter um pouco mais de produtividade. Isso é uma estratégia para compensar também. Alimentação também, alimentação mais adequada possível, fugindo dos ultraprocessados, fugindo do açúcar em excesso, por exemplo, é algo que também é salutar, porque quando você tem um pico de glicose e insulina, aquele pico que você tem muita energia, você fica assim, a sua hiperatividade ela aflora. Depois você tem uma alta produção de insulina, que retira muito o excesso da glicose, você fica letárgico minutos depois. Aí você faz o quê? Você tem fome, você procura de novo o doce. Aí você vai de novo e repete esse processo. Então nisso você perde o seu poder de concentração totalmente. Para qualquer pessoa, para a pessoa com TDAH, mais ainda. Outra coisa, compromisso público, que é muito proveitoso também. O que é o compromisso público? Desde você ir para a academia com um amigo ou uma amiga, alguém que você tenha que dar carona, que você tenha que dividir uma responsabilidade, que não vai deixar você faltar, como também você ir para a biblioteca com alguém, você evitar fazer as coisas sozinhos, porque você sabe que você não tem muito autocontrole. Ah, mas eu tenho um primo que ele estuda para concurso 8 horas por dia, vamos supor. Cara, isso é ele. Você não estuda 8 minutos por dia. Então você precisa do quê? Vai para a biblioteca com alguém, lê, nem que seja tipo você aqui, cada um lendo leitura dinâmica, leitura silenciosa, e no final a gente faz umas questões, a gente debate o tema que a gente acabou de ler. Isso é muito mais produtivo do que você ficar em casa, por exemplo. Então assim, tem várias coisas, vários atributos, várias ferramentas que você pode utilizar para que você tenha um dia mais produtivo e menos penoso por conta do TDAH. E tratamento de remédio? Eu consigo... o quanto que eu consigo controlar o meu TDAH através de remédio? E você já chegou a falar, mas eu queria reforçar um pouco disso. Assim, eu chego na cura para o TDAH tomando medicação? Não, isso inclusive é um equívoco. Vou contar um exemplo para você. Quando eu tinha um programa de mentoria com pais, eu e algumas psicólogas e tudo, tinha algumas sessões ao vivo que elas contavam o dia a dia dos seus filhos, e teve uma determinada escola que o filho estava recém-diagnosticado, começando o tratamento, e o médico falou, beleza, esse menino tem que sentar na primeira carteira. E aí a mãe foi falar para a professora essa recomendação médica, e ela falou, não, mas se ele já não está medicado, então pode sentar onde ele quiser. É um erro, cara. Por quê? Porque mesmo com a medicação, você tem que passar... o seu cérebro ele não fica curado, nem temporariamente. Quando você tem um psicoestimulante, por exemplo, ele vai atuar ou na produção, ou na recaptação, ou em ambos os processos
acerca da dopamina, tá? Um exemplo mais básico aqui. Isso faz com que você tenha momentaneamente um refresco, um pouquinho de gás para que você persevere e faça aquilo que você precisa fazer. Mas aí, se você não for um TDAH consciente, ou não tiver, se você for adolescente ou criança, não tiver um pai, um tutor que conscientize por você, porque você é uma pessoa imatura ainda, você pode cair numa armadilha que muitos adultos conhecem como procrastinação focada. Você tem que estudar. Você é universitário, tem que estudar. Você está começando o tratamento com a Ritalina. Você tomou, você sente na hora. Tum, dá uns 10, 15 minutos, você sente um tum. É uma coisa assim, como se abrisse sua mente. Como se você se sentisse assim com uma rédea mais forte do seu foco atencional, da sua motivação. Você está segurando aquilo ali. Quando tem esse tum, você pode fazer o quê? Direcionar o cavalinho da atenção para abrir o seu livro e começar a estudar. E na hora que você começa a estudar, acabou, cara. Você pode ficar ali, em vez de 20 minutos, como você costumava, você fica até 2, 3 horas estudando. O que é um grande ganho. Agora, se você não tiver esse ímpeto inicial, esse impulso inicial de direcionar esse cavalo para o livro, você senta, abre o Netflix e fica 2, 3 horas hiperfocado no Netflix. E isso também tem a ver com essa nossa tomada de decisão, com essa nossa tomada de priorização do que é mais importante que você deve ou não fazer. Lógico que qualquer pessoa sabe que o estudo é mais importante do que o Netflix. Só que isso não é evidentemente claro. É aquele mais 5 minutinhos antes de estudar que vira mais 50, que vira mais 5 horas, deu 18 horas, você não sentou para estudar ainda. Pô, mas eu tomei o medicamento. Cara, mas você tem TDAH. E isso está impactando nas suas decisões também.